A proposta é a seguinte: face a esse quadro que o André apresentou para a gente, não aqui, nesse momento, e daqui em diante, nos próximos 5 encontros, que a gente não construa um discurso de lamentação. Ele, como todo mundo sabe, ele é muito ineficiente. A gente fica gostando de ouvir a nossa própria voz e parece que isso traz um certo conforto, mas é muito ineficiente. Então, eu vou sugerir para vocês um texto, que é um texto para vida. Tem um teórico latino-americano chamado Canclini, que a maioria de vocês já conhece, mas quem não conhece vale a pena conhecer. E ele tem um texto num livro onde ele trata da América Latina, que ele propõe, ele é um argentino que mora no México há muito tempo, então quase todo mundo acha que ele é mexicano. Então, o Canclini, ele propõe o seguinte: ele propõe uma agenda de tarefas para lidar com os problemas nossos da América Latina, que nós façamos uma agenda de tarefas. E eu acho que isso é central para a gente poder começar a trabalhar aqui no Oxigênio. Uma agenda de tarefas. Nós temos que saber qual é a nossa agenda de tarefas para que a gente possa ter algum prognóstico com relação a essa situação, que é uma situação que tem um monte de discursos autorizados, desautorizados, a respeito de qual é essa situação. Qual é essa situação? De que situação nós estamos falando? Então, a minha proposta é, nós vamos ter que organizar uma agenda de tarefas, para saber que ações nós precisamos fazer face a esse quadro. E a outra atividade, então, a agenda de tarefas, de um lado, que nós precisamos ter, e de um outro lado, nós, complementando essa agenda de tarefas que nós precisamos aqui, começar a saber quais são as ações necessárias, a gente precisa não esquecer que hoje não é mais possível trabalhar cultura sem economia. Não é mais. Nunca foi. Mas hoje é central que a maior parte de nós que ainda não acordou, não ficou atento, não prestou atenção nisso, que isso fique muito claro. O que é? Não é possível construir, tá? Isso está, né, em todos os teóricos da cultura, não é possível construir um discurso favorável à cultura, que favoreça, distanciado de quais são as razões pelas quais a produção está do jeito que está. Essas razões nós não vamos encontrar na produção. Então não vai ter como dissociar economia de cultura. Não há como. Isso traduzindo para a nossa situação é como olhar para um produto estético e as condições de produção desse produto. Não é possível dissociar essas duas condições. O que aqui significa olhar esses dados, que são as condições de produção, para saber o que é possível resultar dessas condições de produção. Isso é que é juntar a economia com cultura. É não separar as condições de produção daquilo que é produzido. As nossas condições... Vamos falar então agora, esse quadro é um quadro do Brasil, mas para começar aqui no Oxigênio, vamos tentar, para a gente tentar sair com uma agenda de tarefas, etc, e falar aqui do município. Vamos começar... O André começou do federal, do estadual e do municipal. Vamos começar do município, aqui da cidade de São Paulo, para a gente poder fazer esse exercício de vinculação entre produção, ou seja, o que está sendo produzido, com as condições de produção, ou seja, as possibilidades de olhar a economia e cultura. Se não vejamos... Aqui, por exemplo, a nossa produção aqui no município, ela, nos últimos 6 anos, ela é basicamente pautada pelo fomento. Nesses últimos 6 anos, certo? Vocês são os que vivem disso. Basicamente, ela foi pautada pelo fomento. Excetuando, é claro, o Balé da Cidade de São Paulo, que é uma forma de investimento
da Secretaria Municipal de Cultura, que não entra no fomento, mas a produção ela é basicamente pautada pelo fomento, nesses últimos 6 anos. Então, se nós olharmos para esses últimos 6 anos, dessa vinculação, ou seja, tentar estabelecer um vínculo, não é para a gente olhar e dizer, aquela comissão de seleção olhou e me selecionou o outro, não, não é esse discurso. Qual é o tipo de vínculo entre, nesse momento, não é o momento de análise da justeza das seleções, da legitimidade dos processos do fomento. Não vamos começar por aí. Vamos começar pelo que já aconteceu. São 6 anos, tem vários números, esses números de quantos entraram nos anos todos, quantos entraram várias vezes, quantos entraram menos vezes, são esses os números. Mas, basicamente, não há quem esteja acompanhando essa produção dos últimos 6 anos e não esteja alarmado. Quem está acompanhando a produção nesses últimos 6 anos, quem tem ido ao teatro todas as semanas, está ficando cada vez mais alarmado. Então veja que é uma coisa impressionante que nós tenhamos espetáculos todas as semanas. Na Latinoamérica, nós somos assim invejadíssimos. Se você vai num encontro com qualquer outro país da América Latina, é como se o Brasil fosse o lugar. Nós temos o cara e somos o lugar. Somos o máximo. Porque aqui tem o que não tem em nenhum outro lugar. Nenhum outro país da América Latina tem leis de incentivo à cultura, que não tem nos outros países da Latinoamérica. E isso significa uma produção. Tem espetáculos de dança por todas as semanas. E tem um lugar onde as pessoas vão assistir sem pagar ingresso. Todas essas condições de nossas aqui, elas são muito invejáveis. Todas as conversas que você tiver aqui na América Latina inteira. E elas são muito invejadas por conta desses mecanismos de produção, como são viabilizados os espetáculos. Então, nós que vivemos este privilégio, esta exceção, nós podemos ver o que vem acontecendo com a natureza da produção. Não quero usar a palavra qualidade de propósito, mas com a natureza das produções que tem deixado todo mundo alarmado, todo mundo que vem acompanhando. Então, é esse vínculo alarmado por quê? Porque nos palcos, os palcos só podem mostrar pra gente aquilo que houve condição de ser produzido. E o que houve condição de ser produzido tem um regulador, um marcador, que é conseguir algum edital. O marcador, que a condição e a produção na nossa cidade, ele é regulado, o regulador são os editais. É isso que regula alguma coisa poder chegar ao palco. Então, essa regulação que issa um projeto e transforma num espetáculo, nesses últimos 6 anos, vai expondo o que significam os editais, o que tem significado os editais. Na medida em que os editais são inespecíficos, o que se vê no palco é o resultado de uma ausência de especificidade. Eu estou falando do seguinte, é um único edital que permite todas as naturezas de trabalho se candidatarem. Todas as naturezas de trabalho que couberem em dança contemporânea são candidatáveis. Então, nossos alunos são candidatáveis e os profissionais que têm 20 anos de carreira são candidatáveis em igual medida, no mesmo edital. Então, é óbvio que, na medida em que isso vai acontecendo ao longo do tempo, isso povoa o palco de
falta de perfil claro. Claro, falta um pouco de perfil, ou seja, você tem o hábito de saber que no teatro alfa você encontra um determinado tipo de espetáculo. Isso é um perfil. Você sabe que no teatro alfa vai ser muito difícil você encontrar um espetáculo experimental de um solista, porque imagina o tamanho daquele teatro, imagina a fortuna que é botar aquela máquina inteira de pé, etc. Mas você sabe o tipo de espetáculo que você vai encontrar lá. Então, você sabe perfeitamente qual é o tipo de espetáculo que você vai encontrar no novo Teatro Bourbon. Vai ter um determinado perfil. Agora, qual é o perfil dos espetáculos que nós encontramos nos canais distribuidores dos editais? Que são a Galeria Olido e o TV.